Olá, tudo bem? Como vai? No programa de hoje eu vou conversar com a assistente social Edilaine Angelino. Ela vem contar um pouco sobre a importância das pessoas destinarem parte dos seus recursos do imposto de renda para os programas sociais. Ela vem também dar uma explicação geral de que muitas pessoas não fazem isso e Sertãozinho tem um universo muito interessante nesse sentido de arrecadar recursos para os projetos sociais. Chegou a hora de falar sobre cidadania. Já está aqui comigo a assistente social, como eu disse no começo do programa, Edilaine Angelino. Ela vem contar um pouco da importância da gente destinar parte dos recursos do imposto de renda para os programas sociais. Mas antes de começar com a Edilaine, a gente vai se basear muito dessa conversa num evento que aconteceu aqui na Câmara recentemente, que foi uma palestra explicando para a sociedade sobre a importância desse assunto. E o palestrante, o professor Júlio Curvo, chegou a um dado muito interessante. Sertãozinho, por exemplo, tem mais ou menos a possibilidade de destinar cerca de 6 milhões de recursos para vários projetos. Só que esse número, gente, atualmente é mais ou menos 900 mil. Fica um descompasso gigante. E aí, com certeza, os programas sociais precisam fazer alguns ajustes. Antes de mais nada, obrigado pela presença. Quero explorar muito desse assunto com você, Edilaine, minha querida amiga maravilhosa. Olá, Orlando. Eu agradeço o convite, e mais uma vez para a gente poder falar de um assunto tão importante para a nossa comunidade sertanezina, tão importante para o atendimento dos projetos sociais desenvolvidos aqui no município de Sertãozinho. Bom, a destinação do imposto de renda, que é a pauta que a gente vivencia nesse momento, ela é um atributo muito importante, que é uma possibilidade que você que destina, que declara um imposto de renda, deixar parte do seu imposto no nosso município. E esse imposto, ele é convertido para as instituições que fazem um atendimento socioassistencial, um atendimento gratuito a crianças e adolescentes e também para instituições que atendem pessoas idosas. Então é convertido nos atendimentos, por exemplo, das várias associações que a gente vê aqui no município, de cultura, de esporte, de lazer, de assistência social, os projetos sociais que estão espalhados nos diversos bairros da cidade. E para vários públicos também, para crianças, adolescentes, idosos, né? Sim, temos, com esse recurso pode ser atendido criança, adolescente, idoso. Existe a fala, vamos colocar assim, que futuramente vai atender também pessoas com deficiência, mas ainda não foi sancionado lá em Brasília. Mas hoje nós conseguimos atender crianças, adolescentes e idosos do município de Sertãozinho com várias atividades, garantindo direitos, garantindo acessos e garantindo também o desenvolvimento dessas pessoas, das suas famílias, a melhoria nos atendimentos dos serviços que já existem também. Então é muito importante essa destinação. Oi, Edilaine, eu fiquei, confesso, um pouco assustado com esse número quando ele falou na palestra, Então, só para simplificar para as pessoas, é como se a cidade pudesse destinar em torno de um pouco mais de 6 milhões e está destinando aí as pessoas por volta de 900 mil, 1 milhão. Então, tem um recurso aí de 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões, vamos dizer assim, que poderia ficar aqui, e também atender mais essas pessoas. O que está faltando? Falta conscientização, falta mais divulgação, falta mais sensibilidade. Quais são as críticas que você faz sobre esse assunto? Eu acho que, na verdade, é um combo, de situações. Os destinadores, muitos têm medo, de destinar e cair na malha fina, ou de eu não sei para onde realmente vai, talvez por não conhecer as instituições, porque o que a gente percebe? As pessoas que já destinam esses 900 mil são pessoas que já têm o costume de destinar e que de alguma forma estão ligados às instituições sociais. De alguma forma eles já fazem um trabalho ali com aquele grupo, com aquela comunidade ali que desenvolve, Uma outra situação que a gente coloca é que muitos podem fazer a destinação e não fazem por não ter conhecimento. O site da Receita, ele é muito autodidata, didático, para a pessoa fazer a declaração do imposto, só que assim, às vezes a pessoa não vai na abinha certa para fazer a destinação, para direcionar o recurso,
Então, às vezes também ela não tem essa informação de como fazer isso, certo, né? Além do medo, né, que a gente sabe que é comum. E talvez um pouco mais de busca ativa, não só por parte do conselho, mas também por parte das instituições. Hoje, as instituições que mais captam o recurso do imposto de renda são aquelas que buscam, seja no meio empresarial ou até no meio dos seus familiares ou daquelas pessoas que elas sabem que destinam o imposto de renda, uma forma de convencer elas da importância do projeto que elas desenvolvem. E é importante a sua fala quando você diz que esses projetos, de alguma maneira, estão vinculados à Casa dos Conselhos. Então, logo, tem uma chancela importante, né, de profissionais que representam aí esse recorte da sociedade. Então, tem gente do executivo, gente que é da legislativo, que representa de alguma maneira. Sim. E aí tem essa chancela de verificação, né? Então, esse projeto existe, ele está enquadrado lá, está regularizado, tem os profissionais. E eu estou com uma fala ainda desse evento que a gente realizou aqui, quando não se tem essa ajuda, vamos dizer assim, quanto que os projetos precisam rebolar para atender essas demandas. Então, pode ser que, olha, eu estou com a fala da Jana, por exemplo, né? Pode ser que em alguns casos a pessoa pode ter que tirar uma refeição do projeto que ela oferece, pode ser que ela tem que, para realocar aqui, ela tire um funcionário. Então, tanto... É uma rebolada. Exatamente, que as instituições né? têm que dar no orçamento para se adequar. Porque assim, ó, gente, o recurso do imposto de renda, as instituições nos falam, né, ele é complementar. Então, ele complementa o trabalho que a instituição já desenvolve. Então, aí nós temos uma instituição que atende crianças no contraturno escolar, dá aula de reforço, e aí a instituição ela quer oferecer um lanche, quer ofertar um passeio, uma atividade que vai contribuir para a melhoria daquilo. E aí esse recurso do imposto de renda não entra. A instituição ela acaba tendo que rebolar, reajustar os seus recursos, reajustar inclusive o projeto para que caiba certinho aquele valor naquela demanda daquele momento. E isso acaba sendo prejudicial para o público-alvo. Né? Quando a gente fala da destinação do imposto de renda, a gente está falando no investimento em crianças e adolescentes, investimento direto, porque o recurso ele é aplicado em projetos que atuam diretamente com essas crianças e esses adolescentes. Então, lá na Casa dos Conselhos, né, o próprio CMDCA, o Conselho do Idoso, tem um rol de profissional técnicos. Dentro dos conselhos tem membros da sociedade civil e do poder público, onde por meio de uma comissão é definido os projetos que vão ser financiados. Essa definição é a partir do recurso que a gente fala do recurso que sobra, porque hoje a destinação do imposto de renda, né, por uma questão de resolução, 75% o destinador ele pode definir qual instituição vai receber esse recurso. Então, se você, Orlando, hoje fizer a declaração do imposto de renda, destinar um recurso para o CMDCA, você pode fazer uma carta e falar, olha, eu quero que a minha destinação vá para a instituição X. 75% do valor que você destinou é garantido que vai para essa instituição. Óbvio que essa instituição vai apresentar toda a documentação que a gente solicita, todas as certificações, todas as inscrições, porque a instituição ela tem que ser certificada por vigilância sanitária, corpo de bombeiros, outros órgãos que também vão verificar funcionamento e garantia da qualidade do serviço e segurança, né, que é muito importante também do serviço. E os 25% que ficou ali no fundo, ele vai para um edital de chamamento público para que todas as instituições tenham a possibilidade de apresentar os seus projetos para o Conselho e aqueles que o Conselho vislumbrar que melhor vai atender a população, ele vai ser financiado. Então, quando você faz a sua destinação, além de auxiliar a instituição a qual você pertence, a que você quer, a sua instituição do coração, você também contribui para o fortalecimento de todas as instituições de atendimento do município.
município. E é importante lembrar também, né, Edilene, que essa destinação pode acontecer ao longo do ano, né? Muitas vezes a gente fica pensando no imposto de renda só nesse período, porque a gente sempre pensa na questão da pessoa física, tem que entregar porque vai terminar o prazo, mas na verdade essa ação você pode fazer ao longo do ano inteiro, né? Isso, a destinação até o mês de dezembro, né, de maio, no final do período a dezembro, o destinador ele pode destinar 6% do que seria devido, vamos colocar assim, certo, no imposto de renda. No final de dezembro, que se eu não me engano, no último dia útil bancário, tá? O imposto de renda é sempre considerando o dia útil bancário. O último dia útil bancário até abril, final de abril, é 3%. E esse 6% ainda você tem a possibilidade de dividir, né? É 6% que você tem que destinar. Você pode direcionar 3% para atendimento de pessoa idosa, 3% para atendimento de criança e adolescente. Eu vou te fazer uma pergunta, se você não tiver esse número fechado, não tem problema, fique muito à vontade. Mas hoje, por exemplo, se a gente fosse contabilizar todos os projetos que foram beneficiados de alguma maneira a partir da destinação do imposto de renda, quantas pessoas nós estamos falando aí que são atendidas, mais ou menos? Mais ou menos anualmente no município a gente está falando em mais de 1.500 pessoas. É muita gente, né? Muita gente, considerando criança, adolescente e idoso. E é muita gente que você aí de casa pode ajudar a transformar, né? Com toda certeza. Você pode ajudar a transformar vidas, transformar famílias, contribuir para a garantia de direitos, contribuir para a segurança dessas pessoas. Você pode ajudar, inclusive, conhecendo as instituições, né? A gente tem um site na Casa dos Conselhos, onde está listado todas as instituições que são atendidas por meio dos 2 fundos, onde os munícipes podem ter até a liberdade de querer conhecer, entrar em contato com a instituição, conhecer o trabalho, conhecer a instituição e ir lá, destinar e entender que você faz parte daquilo. Você faz parte de todo aquele trabalho. Você é um financiador desse trabalho. E você vê esse dinheiro sendo aplicado aqui na sua cidade, vê nos projetos sociais acontecendo, gratidão, não é isso? É imensurável. Eu falo porque eu sou destinadora, né? Então eu pago o imposto de renda, eu destino para o Fundo da Criança, mas é imensurável a sensação de você chegar na porta de uma instituição e você falar, eu pude escolher. Parte do meu dinheiro, do meu imposto, não foi para Brasília, não está investido da forma como desejaram, e sim, está aqui no município e eu pude escolher qual instituição atender. E às vezes a gente acha assim, minha contribuição é tão pouca, eu não vou mexer com isso. Mas somando tudo isso, né? Olha quantos milhões, né? A gente falou. Em pouquinho. E esse valor, né, de 6 milhões... A gente tem que deixar claro, a nossa maior fonte de captação no município é pessoa física, não é pessoa jurídica. Sim. Então são CPFs. Se eu pensar, o meu é pouquinho, o seu é pouquinho, o do amigo ali, o do amigo aqui, a gente faz um orçamento. Sim. A gente faz um orçamento capaz de mudar as situações. Total. Olha, para a gente entender um pouquinho mais, o pessoal, no dia que aconteceu a palestra aqui, eles elaboraram um vídeo mostrando os projetos atendidos a partir dessa destinação do imposto de renda. A gente vai colocar um trechinho, o James vai colocar um trechinho, vocês vão conhecer um pouquinho desses projetos. Rodou.
Muito interessante, né? E esse universo que você falou agora há pouco, né? Quantas pessoas podem ser atendidas a partir dessas destinações? Olha, ainda sobre essa palestra, o Danilo Viel explicou um pouquinho como funciona isso na prática. Vamos ouvir. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença aí de todo mundo. E eu vou buscar explicar aqui a todos em relação qual a importância do imposto de renda na destinação para os projetos do CMDCA e do Conselho dos Idosos aqui da cidade, né? Eu, como profissional contábil, nessa época do ano, a gente passa aí pela declaração de imposto de renda. Então, uma das perguntas mais presentes ali no nosso dia a dia é como eu faço para pagar menos imposto. E muitas vezes a gente explica, fala que o imposto de renda desse ano, né, que estamos entregando agora, é referente ao ano passado, então não teria muito o que se fazer, muito para onde fugir. E, nesse caso, teria uma outra opção, né, que seria destinar para uma instituição da sua escolha, ou até mesmo para a Casa dos Conselhos, né, do município que você tem interesse. E eu acabo sempre indagando a pessoa, né, por que você gostaria de pagar menos imposto? E a maioria das respostas, claro, é que a pessoa acaba se sentindo um pouco... não vê esse retorno dos impostos para os serviços aí na sua comunidade, no seu dia a dia, né? Então, a pessoa acaba tendo uma situação que não fica... Ela fica desgostosa ali com alguns órgãos públicos e opta por querer pagar menos imposto. E eu falo, ó, nesse sentido, eu não posso te ajudar muito em não pagar esses impostos. Porém, eu posso te ajudar e fazer você ajudar a nossa cidade, fazendo você destinar esse valor dentro da sua própria declaração, ou mesmo durante o ano corrente, você fazer destinações que, além do CMDCA e do Conselho do Idoso, você também pode fazer destinações diretamente para as instituições, que envolve desde atividades de desportos, desde atividades oncológicas, né? O Hospital de Barretos também tem uma arrecadação significativa. Estávamos conversando com o Júlio aqui e demonstrando como é significativo essa destinação para certas entidades que detêm aí um respeito e um nome muito grande e já tem uma campanha muito forte e orientativa nesse sentido. E eu sempre disse, né, aqui em Sertãozinho a gente tem que buscar melhorar essa arrecadação. O Júlio consultou agora, antes da nossa apresentação aí, que em Sertãozinho já teria uma pequena destinação, né, uma boa destinação, porém podemos melhorar muito. Se não me engano, chega aí anualmente em torno de 7% do potencial. Então, é muito pouco perto do que os próprios moradores da cidade podem trazer para o município, né? E quando a pessoa sempre me pergunta, poxa, mas eu não vejo nenhum retorno para mim ali na minha situação, eu sinto muita falta do poder público na minha casa, tem diversas situações que a pessoa se sente desamparada, e com essa destinação eu indico para a pessoa que esse dinheiro não vai para Brasília ou vai para outros entes que ele não vai ver mais, ele vai destinar para o município dele, o que vai trazer também um conforto de saber que está ajudando a cidade. Às vezes ele passa em frente a um projeto social que ele conhece, ou mesmo não conhece, passa todo dia ali na frente, vê uma movimentação e ele não sabe que ele pode ajudar ali, desde a sua ajuda do dia a dia, mas ele também pode ajudar com a destinação do seu imposto de renda. E aí a gente também tem uma fala importante do professor e auditor fiscal da Receita, o Júlio Curvo, que também falou da importância disso. Vamos ouvir também. Boa noite a todos e todas que estão aqui. É um prazer poder estar aqui em Sertãozinho falando um pouco sobre essa possibilidade da destinação do imposto de renda, não é? Então, é importante que vocês que estejam aqui, como já foi dito aqui, né, pelos que me antecederam, vocês trabalharem como quem está nos ouvindo, quem está assistindo, captar isso aí para poder levar para outras pessoas, né? Vamos ser os multiplicadores dessa informação. E aqui eu vou tentar explicar assim, né, como aqui já não está na tela, né? Pode pôr a tela aí? Os objetivos da nossa apresentação mesmo é esse, né? Levar essa informação para que as pessoas possam multiplicar esse conhecimento de quem que pode destinar, quando que ele pode fazer isso, qual o valor, né? Qual
as maneiras que ele pode usar, né? Então tá aí os objetivos da... Vou começar um pouco sentado aqui, daqui a pouco eu me desloco um pouquinho. Então é esclarecer em Sertãozinho, aqui tem até uma novidade, né? A tradição é a gente falar que, por exemplo, Sertãozinho tem um potencial da ordem de 8 milhões, né? Mas eu posso dizer para vocês que o valor desse ano 2024, aqui do município de Sertãozinho, ultrapassa 14 milhões de reais, o valor que nós poderíamos destinar. Eu já vou explicar por quê. São os valores que nós podíamos destinar para ficar aqui para nossas crianças e adolescentes e para as pessoas idosas, né? Muito interessante mesmo, né? Olha, essa palestra na íntegra está no nosso canal do YouTube. Vou deixar aqui, o James está colocando aqui para a gente, você pode acompanhar. É uma palestra de um pouquinho mais de 1 hora, a ação toda, né? Então tem lá as falas das autoridades que enfatizaram a importância das pessoas contribuírem. E tem essa palestra em que o professor Júlio Curvo vai falando ponto a ponto, inclusive ele ensina como você pode fazer isso junto lá nas abinhas que a Edilane falou aqui em algum momento. Ô Edilane, eu fiquei pensando, para quem está nos vendo agora, daqui de Sertãozinho ou até de outra cidade, que queira, de repente, ir lá na Casa dos Conselhos, sentar com você, trocar uma ideia, falar, gente, quero entender mais sobre isso, de repente lá tem um grupo de pessoas que querem fazer essa destinação. Possível? Lógico, é sempre possível, né? A Casa dos Conselhos, ela fica ali no Alvorada, na Epitácio Pessoa, 2575. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Sempre que tiver interesse, alguém quer ir lá, quer conversar, pode me procurar a Rose, maravilhosa por sinal. Rose, muito obrigada por tudo, né? Porque ela nos supre nas nossas demandas. Para a gente trocar uma ideia, conversar, apresentar os projetos, porque talvez também a pessoa fale, olha, eu gostaria de conhecer os projetos, mas pela visão do conselho. Sim. Né? Então pode ir, nós vamos apresentar os projetos, os que já estão sendo financiados, os que têm condições de serem financiados, né? Porque no vídeo nós apresentamos os que foram financiados com recurso do ano, o último recurso recebido, que foi o do ano passado, né? Mas nós temos mais instituições. Certo. É que, infelizmente, como o recurso é enxuto, a captação ainda é pequena, nós temos que, não dá para apoiar e financiar todas as instituições como nós gostaríamos. Então a gente vem buscando por meio da campanha, buscando por meio dos destinadores, uma forma de poder auxiliar e financiar todos os projetos do município. Perfeito. Olha, promete voltar mais vezes. Sempre convidada. A Câmara, a TV Câmara estão à disposição de vocês. A gente começou essa entrevista falando desse combo, né? Uma autocrítica aí do que poderia ser feito para essa mensagem chegar. Então, da nossa parte, você pode contar com a gente sempre. E você que está em casa, acabou de ver essa entrevista, faz só isso, ó. Encaminha no WhatsApp para esse grupo que você tem aí, a sua lista de transmissão, para que mais pessoas possam receber essa mensagem e fazer essa ação, né, Edilane? Sim, e ainda falo mais, né? A pessoa de qualquer lugar do Brasil, Sim. ela pode destinar para as instituições daqui de Sertãozinho. Então, talvez você que está vendo esse vídeo em outro estado, em outro município, por achar que, olha, eu sou sertanezinho, mas eu trabalho fora, você também pode destinar para nós. Você também pode contribuir com as nossas instituições. Perfeito. Ó, volte mais vezes, a casa é sua. Você chegar chutando a porta aqui, viu, querida? Não ofereça que eu aceito. Olha, muito obrigado mais uma vez, viu, pela tua participação aqui com a gente. Falando sobre política, cidadania e informações de qualidade, você vai acompanhar hoje o segundo episódio da nossa série especial sobre os trabalhos aqui, de forma bem objetiva, né, prática do dia a dia na Câmara. Hoje o Dr. Douglas vai explicar para você aí de casa como funciona a divisão dos poderes. Você vai conhecer um pouquinho da função do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. Rodou. Olá, eu sou o Douglas Barbosa, procurador aqui na Câmara Municipal de Sertãozinho e fui convidado para falar sobre o princípio da separação dos poderes. A ideia da tripartição dos poderes foi consagrada pelo filósofo francês Montesquieu, que a propôs por viver em uma época de arbítrio, em que
a figura do Estado e a do soberano se confundiam e gerava inúmeros abusos, que ele, então, propunha evitar com a separação, a divisão do poder do Estado. Então, ao poder legislativo incumbe legislar, criar as normas que regulam nossa vida em sociedade e, além disso, fiscalizar o poder executivo. Ao executivo cabe administrar. Já ao poder judiciário, julgar os conflitos que lhe chegam aplicando as leis criadas pelo poder legislativo. Essas são as funções típicas de cada poder, as suas atribuições características, a que eles exercem rotineiramente. Mas eles exercem também funções atípicas, incomuns, e que são mais associadas a outros poderes. Por exemplo, o chefe do Poder Executivo pode apresentar projetos de lei e assim legislar. E o Legislativo pode vir a julgar o chefe do Executivo. Com isso, se pretende controlar o poder pelo próprio poder, evitando assim abusos no seu exercício. É o que na área jurídica nós chamamos de sistema de freios e contrapesos. Como se pode ver, o tema é amplo, por isso eu te convido a continuar assistindo aos próximos vídeos. Até lá! Valeu, Douglas, muitíssimo obrigado, viu? Mais uma aula aí. Outra informação que você deve fazer o mesmo movimento, viu? Encaminhar para mais pessoas, porque a gente gosta e precisa entender um pouco mais desse universo. Olha, você pode acompanhar as outras notícias da Câmara em todas essas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência. A gente se vê no próximo programa. Um beijo, um queijo.